O que está acontecendo na Ucrânia é uma guerra de desgaste e de procuração. A diferença entre o tamanho da Ucrânia e da Rússia se torna cada vez mais evidente, não tão somente em número populacional em torno de 144 milhões de habitantes na Rússia, 4 vezes maior que a da Ucrânia, mas a capacidade de Moscou em se adaptar às adversidades causadas tanto pela guerra quanto pelas sanções ocidentais. Apesar de ter perdido milhares de soldados no processo, Moscou fez valer o seu tamanho, reabastecendo-os quase imediatamente em pontos estratégicos do conflito, como Avdiivka, uma cidade ocidental do Oblast de Donetsk. As forças ucranianas também sofreram perdas, embora não na mesma extensão e quase não divulgado pelo consórcio de mídia do Ocidente e pela própria Ucrânia. Tal como acontece com outros assentamentos ucranianos na linha de frente, a Rússia capturou Avdiivka praticamente toda destruída, mas uma estratégia do ponto de vista militar e propagandista. É cada vez mais espantoso observar Moscou retomando a sua produção militar a patamares pré-guerra na Ucrânia, mesmo debaixo de chuvas e sanções, e mais de 54 países lutando indiretamente no conflito. Em parte, é graças à cooperação da poderosa China e das alianças assertivas de exportação com os principais rivais do Ocidente. Isso permite isolar e estabilizar a produção interna russa. Este vídeo, de fato, não se trata de uma notícia, mas de uma análise do contexto da estratégia em torno de Avdiivka. A Ucrânia estabeleceu a terceira brigada de assalto na cidade de Avdiivka para assegurar o avanço da infantaria russa em todas as direções. A Rússia concentrou seus combatentes mais bem treinados na área e passou a lançar mais de 60 bombas diariamente sobre posições ucranianas, adotando uma estratégia de guerra diferente do que aconteceu em Bakhmut. A terceira brigada de assalto ucraniana foi a mesma que lutou em Bakhmut, e então foi deslocada para a porção mais ao sul de Donetsk para lutar em Avdiivka, uma cidade que tinha uma população pré-guerra de cerca de 32 mil habitantes. Foi brevemente ocupada em 2014 por separatistas apoiados por Moscou que tomaram uma parte do leste da Ucrânia, mas foi recapturada por tropas ucranianas que construíram muitas fortificações militares, bunkers, em todo ao redor e centro da cidade, muito parecida com a cidade de Marinka, ao sul. Avdiivka fica na região industrial de Donbas, 15 quilômetros ao norte da cidade de Donetsk, ocupada pela Rússia. Autoridades apoiadas pela Rússia descrevem Avdiivka como uma fortaleza com bunkers e concreto, onde os ucranianos permaneciam posicionados atrás de grandes blocos e torres que não podiam ser atacados de frente sem apoio aéreo. Mas então a defesa por Avdiivka não superou a força russa após longas batalhas. Avdiivka, a maior fortaleza militar da Ucrânia, caiu nas mãos de Moscou em 17 de fevereiro. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar. São mais de 70 itens exclusivos na loja, então acesse mapenca.com/área militar e confira. Este avanço russo não aconteceu da noite para o dia. Desde outubro do ano passado, Moscou lançou onda após onda de ataques contra Avdiivka. A partir das suas posições elevadas e das defesas reforçadas na cidade industrial, os ucranianos conseguiram detê-los com ataques direcionados, deixando a paisagem marcada do Donbas repleta de corpos russos e veículos blindados destruídos. As tropas russas avançaram e penetraram nas defesas que foram reforçadas ao longo dos 10 anos desde que a campanha militar de Moscou começou em 2014. Para a frustração de Kiev, a Ucrânia não conseguiu derrubar as fortificações russas em outros locais, que foram construídas numa questão de meses, antes mesmo da mensagem oficial da defesa ucraniana de que a cidade havia caído nas mãos russas. Dezenas de vídeos em mais de militares ucranianos mostravam centenas de tropas se retirando às pressas, veículos e armamentos abandonados e corpos no chão amontoados em decorrência do avanço russo. A perda de Avdiivka foi um choque entre as já cientes autoridades do Ocidente. No entanto, como cartada para reduzir a vitória da estratégia russa, o general e principal militar da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, que substituiu Zaluzhny no comando do exército ucraniano, disse em um comunicado na noite de ontem
que, com base na situação operacional em torno de Avdivka, a fim de evitar o cerco e preservar a vida e a saúde dos militares, decidi retirar nossas unidades da cidade e passar para a defesa em linhas mais favoráveis. Então, oficialmente do lado ucraniano, a Ucrânia ordenou a retirada completa da dizimada cidade de Avdivka antes do amanhecer de sábado, entregando uma posição que tinha sido um reduto militar durante quase uma década, face ao devastador ataque russo. Do lado russo, a cidade de Avdivka foi conquistada após meses de intensas batalhas da forte infantaria russa e apoio aéreo interminável diariamente. Para vocês, então, a Rússia conquistou Avdivka ou a Ucrânia entregou a cidade para os russos? Em qual fato você acredita? Deixe nos comentários. O cerco russo, apoiado pelas forças de bombardeiros, forçaram as forças ucranianas com poucas munições pela quebra de logística a oeste e se deslocar de suas posições na parte sul da cidade ainda na quarta-feira, 14 de fevereiro. A última vez que uma cidade ucraniana foi tomada pelos russos não foi há 9 meses ou um ano, como estão dizendo por aí, mas Marinka, a cidade ao sul de Avdivka, que foi tomada em dezembro do ano passado, que também é uma cidade importante e agora menosprezada pelos ucranianos e pelo Ocidente, após ser tomada por Moscou. Ou seja, foi graças a essa tomada que as tropas russas conseguiram se concentrar mais friamente no sul de Avdivka. De acordo com analistas da Rússia e também do Ocidente, este é o general Mordvichev, atual comandante russo do Distrito Militar Central. Tudo indica que foi o principal responsável por coordenar o ataque a Mariupol e a tomada de Avdivka. Em ambas as vezes, ele superou o comando ucraniano, inclusive forçando a se retirar e também ser cercado. Concentrou também tropas a nível de 10-1 dentro de Avdivka. Mesmo que as linhas ucranianas se estabilizem na retaguarda de Avdivka, a queda da cidade sob controle russo permitirá agora aos militares de Moscou movimentar as suas tropas e equipamentos de forma mais eficientes à medida que pressionam em outras direções. Encerrando essa análise, Avdivka se tornou um ponto forte e muito importante no sistema de defesa ucraniano, isso porque protegia Pokrovsk, a cerca de 30 milhas a noroeste de Donetsk, um centro logístico do exército ucraniano. Esta foi mais uma análise do Área Militar. Agradeço a sua presença e se gostou desse vídeo e quer receber mais análises como esta, então se inscreva e ative as notificações.